Ok, minha gente, todo mundo bem? Boa tarde para todos. Estamos nós juntos para mais uma live da Queensberry. A turma estava aí me passando mensagem, perguntando cadê as lives. Mas, gente, a gente teve que fazer um intervalo porque da última live, que foi sobre Sérvia, Bósnia, Montenegro e Croácia, até a live de hoje, aconteceu um monte de coisa. Nós fizemos o lançamento das nossas viagens nacionais, que por sinal já fica aí o nosso muito obrigado, que a gente está tendo um retorno bastante bom. Então a gente lançou o nacional, ou seja, em cima do lançamento nacional eu tive que fazer a novidade, que é o QB News, que todos vocês estão acompanhando. Logo depois nós tivemos o vídeo do Martin. E essa semana, que seria a semana que nós estaríamos fazendo o complemento da live sobre a antiga Iugoslávia, que eu falaria sobre o restante de toda a Croácia e da Eslovênia, a gente teve que, no meio do caminho, fazer uma adaptação, até mesmo atendendo a pedidos de vocês. Então, a nossa live de hoje, ela vai ter um formato um pouquinho diferente. Hoje, nós vamos juntos viajar por esse lindo país que é o Brasil. Nós acabamos de lançar 3 opções de formas de roteiro, que é o Brasil in Natura, com 8 programas, o Brasil Self-Drive e o Brasil Prazer em Conhecer. Então, como são vários roteiros, nós tivemos que escolher um roteiro para fazer a live de hoje. E a live de hoje será sobre um destino no Brasil que eu particularmente amo, que é a minha cidade natal, que é Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis. E tem um outro roteiro que faz Rio de Janeiro com Búzios. Eu juntei essas 2 opções e vamos viajar junto, conhecendo alguns dos mistérios do Rio de Janeiro, a belíssima cidade imperial de Petrópolis, a cidade de Teresópolis, são 2 cidades serranas, e depois a gente emenda falando um pouquinho também da cidade praiana de Búzios, que é conhecida como a Saint-Tropez carioca. Então, minha gente, muito bom estar junto de vocês mais uma vez. E agora com isso eu vou intercalar. Vai ser uma viagem nacional, uma viagem internacional. Então a próxima, eu prometo a vocês que a gente volta a falar sobre viagens internacionais. Mas, gente, antes de mais nada, obrigado por seguirem a gente. Lembrando que a gente está fazendo essa transmissão no Facebook. Então você que está acompanhando aí a live pelo Instagram, sai do Instagram e vai até o Facebook e se liga na nossa live, porque só aqui no Face eu tenho o recurso de apresentar o formato que eu gosto, que são vários vídeos mostrando coisas lindas. Então você que está acompanhando no Insta, vai lá para o Face, Queensberry Viagens, e acompanha a nossa live no Insta. E você que está no Face, ajuda a gente. Compartilhe essa live com os seus amigos. Então eu vou contar até 3, você só clica aí no compartilhar e vamos divulgar essa live para todo o Brasil. Então, minha gente, a introdução foi essa, eu não vou me alongar muito, porque a minha promessa sempre é uma live de, no máximo, 30 minutos. E se eu me alongar muito na abertura, acaba passando. Mas, gente, o lançamento do Nacional da Queensberry tem dado um retorno muito interessante. Já fizemos vendas, já tivemos passageiros, inclusive, que compraram e já embarcaram nas viagens do Nacional. Ou seja, a gente está muito feliz com o retorno que esse produto está dando, porque é o que indica o mercado, né? Ou seja, o mundo ainda está praticamente quase todo, não todo, mas está quase todo ainda fechado para o turismo internacional, e existe uma forte tendência dessa retomada a ser com as viagens nacionais. E por conta disso, e por conta de uma programação muito bem elaborada, a gente está conseguindo um resultado muito bom e a gente agradece a todos vocês. Então, minha gente, vamos começar a viajar, vamos começar a descobrir os mistérios do Brasil in Natura, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, Teresópolis, e de quebra a gente ainda vai falar da cidade de Búzios. E hoje, como sempre, eu gosto de utilizar a mão de obra de um guia, ou seja, de um profissional experiente.
E eu fui buscar lá no Rio de Janeiro, na grande parceria que a gente tem com a Mundo.com, que é a empresa que fornece os guias para Queensbury, um guia, ou seja, são vários, né, são cariocas, e nada melhor do que para falar dessa região do que um cidadão local. Vou subir a tela para a gente poder dar sequência no processo. Vamos para a tela cheia. Já estamos? Então, minha gente, hoje a gente fala de Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis e Búzios, do caderno Brasil in Natura, que é uma proposta diferente de viajar. E lembrando que se você for na nossa página web e der uma olhada nos roteiros, existe lá uma proposta inicial de uma viagem. Agora, essas viagens, elas não são fixas. Se você quiser ficar mais noites na cidade do Rio de Janeiro, ou menos noites, o que não recomendamos, ou agregar alguma outra cidade, ou aumentar até mesmo o pernoite numa cidade dessas como Petrópolis e Teresópolis, pode ser feita. Então, só um minutinho, mais uma vez, turma do Instagram, vem para o Face, Queensbury Viagens, e acompanha a nossa live para vocês. Tchau! Agora com vocês aqui. E como eu disse, para acompanhar e para nos conduzir nessa viagem, quem vai nos levar é um profissional que tem bastante expertise em viagens internacionais, inclusive a última viagem que eu fiz para a região da Provence, na França, eu fiz no GBM, eu fiz com grupos brasileiros no mundo, e eu tive esse jovem como meu guia, e realmente faz um trabalho excelente. Inclusive, gente, se alguém quiser acompanhar o trabalho que ele está fazendo no Instagram e no Face, ele está fazendo um tour virtual no Rio de Janeiro. Então vale a pena acompanhar. Procura lá Klaus Funk no Insta e no Face e acompanha ele que vale a pena. Então, para nos conduzir nessa viagem pelo Brasil, a gente vai contar então com a bela condução do senhor Klaus Funk. E já nessa foto aí eu acho que vocês já desconfiam onde seja, mas não vou falar para não antecipar. Vamos começar a nossa viagem. Como eu disse, esse roteiro faz Rio de Janeiro, Petrópolis e Teresópolis. E tem um outro roteiro que faz Rio de Janeiro com Búzios, que é a Saint-Tropez carioca. Então eu vou passar por todas essas cidades. E o Rio é uma cidade que depois da Copa do Mundo e das Olimpíadas, é uma cidade que visualmente se transformou. E até mesmo você que já esteve no Rio de Janeiro e conhece o Rio, que tem sempre um foco muito ligado ao carnaval, aos feriados, a Pão de Açúcar, Corcovado, vai descobrir nessa apresentação que o Rio está completamente diferente e que tem grandes atrações acontecendo novas nessa cidade. Então vamos lá, gente. Vamos começar pelo Rio de Janeiro com a narração e a condução do nosso queridíssimo guia Klaus. Klaus, agora é contigo. Vamos começar a ver a cidade maravilhosa. Boa tarde, Lourenço. Boa tarde a todos que nos assistem nessa live. Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer participar desse evento, principalmente falando da minha cidade, que é o Rio de Janeiro. Realmente, já está no inconsciente coletivo do brasileiro em geral que a nossa cidade maravilhosa se resume somente a praias, Corcovado e Pão de Açúcar. Porém, o Rio tem muito mais a oferecer, como a gente sabe. Só para te exemplificar, no que diz respeito às novas atrações da cidade, a Queensbury fez questão de destacar no seu programa o legado das Olimpíadas, que nos deixou obras espetaculares como o Museu do Amanhã, que é uma maravilha, não é mesmo? O Museu Mar, que é muito legal, e o próprio Boulevard Olímpico, que se tornou o novo queridinho da cidade, um lugar que você pode passear bem ao lado da Baía de Guanabara. Sem falar na roda gigante, a Rio Star, feita nos moldes da London Eye. Também um novo aquário e as pinturas murais que desde o mês de setembro se estendem por quilômetros, desde a região do antigo porto, agora revitalizado. Você pode admirá-los usando o VLT, o veículo leve sobre trilhos, que é o novo meio de transporte da cidade, super moderno, civilizado e muito eficiente mesmo. Agora, existem alguns passeios bem originais que muitos brasileiros só escutaram falar ou talvez nunca deram a devida atenção, e que a Queensbury teve
a ótima ideia de propor nesses tours pelo Rio, como é o caso de Santa Teresa, por exemplo, que é um bairro super charmoso, cheio de casarões do século XIX e ruelas por onde passa um bondinho de Santa Teresa, que por sinal foi recentemente restaurado. O bairro é cheio de lojinhas de artesanato bem refinado, ateliês de artistas locais, bares com música ao vivo, cafés, pousadas charmosas e restaurantes bem interessantes, como é o caso do Thérèse, dentro do Sofitel de Santa Teresa, onde você também pode beber um drink à beira da piscina. Outro restaurante bem interessante de Santa Teresa é o Aprazível, que tem vista privilegiada e mesas distribuídas em um jardim magnífico entre muitas árvores e orquídeas. A pedida lá, a entrada de palmito grelhado, que vem dentro da própria palmeira diretamente para sua mesa. Em Santa Teresa tem também o Parque das Ruínas, onde você tem uma super vista de todo o Rio de Janeiro, e o Museu Chácara do Céu, onde encontra-se a maior parte das aquarelas do famoso pintor Debré. E tem também a escadaria Celaron, feita inteiramente com cacos de azulejos multicoloridos que muita gente não conhece porque foi feita somente no final dos anos 90. Para fechar com chave de ouro, depois de flanar por Santa Teresa, você pode descer a colina em direção ao centro da cidade, até mesmo usando um bondinho para conhecer edifícios pouco conhecidos, mas deslumbrantes, como é o caso do Real Gabinete Português de Leitura, nosso edifício neomanolino, que tem até mesmo um original dos Lusíadas, e a Igreja Barroca de São Francisco, no Largo da Carioca, que é toda revestida em talha dourada, folheada a ouro, no mesmo terreno do convento de Santo Antônio. E pertinho de lá tem a Confeitaria Colombo. E se for sábado, melhor ainda, porque tem uma feijoada te esperando. Então, minha gente, Klaus, que saudade da minha terra natal. Gente, como vocês já puderam observar, só por essa primeira apresentação, a proposta de visitar o Rio de Janeiro nesse produto que é o Brasil in Natura, ela apresenta, até mesmo para aquelas pessoas que já estiveram no Rio, uma série de coisas novas, uma série de novos lugares, de novas atrações. E, gente, toda vez que a gente faz uma live, eu sempre gosto de reservar um vídeo especificamente para a área da gastronomia. E nessas apresentações eu pedi ao guia, eu pedi ao Klaus, para que isso não acontecesse. Então ele pedi a ele que já inserisse algumas dicas que para vocês podem ser extremamente importantes na passagem ou numa ida ao Rio de Janeiro. Então a parte gastronômica do nosso tour, ela foi inserida dentro desse contexto. Então nós passamos agora pelo belíssimo bairro de Santa Teresa, passamos pela região portuária, onde tem a roda gigante, onde tem o aquário, onde tem o Museu do Amanhã, que é belíssimo. Passamos um pouco pelo Rio Antigo, com um gabinete real de leitura, que é simplesmente um desbunde, é um lugar belíssimo, mas tem muito mais coisa para se ver no Rio de Janeiro. E aí, o que eu falei para o Klaus? Falei, Klaus, vamos fazer o seguinte, ao invés de ficar com um vídeo só para o Rio, vamos fazer 2, porque o Rio merece. Só que vamos tentar sair do circuito, né, desse circuito do Rio Antigo, de Santa Teresa, e mostrar um pouco mais de opções e de coisas diferentes, até como sugestão de quem vai ao Rio, para o horário livre que tiver na cidade. Então, Klaus, para passar essas dicas para a gente e mostrar um Rio um pouco diferente do tradicional que todo mundo vê, é com você. Conta aí para a gente quais são as dicas que você dá para fugir do tradicional Pão de Açúcar e Corcovado. Olha, Lourenço, um programa bem legal que o carioca não tem o hábito de fazer muito é a visita à casa de Burle Marx, que, como a gente sabe, foi um grande paisagista que se tornou um ícone no modernismo brasileiro e um ícone mundial também. A
Aqui no Rio ele fez, entre outras coisas, o paisagismo do Aterro do Flamengo, que é maravilhoso, mas também o desenho do calçadão de Copacabana. Sabia que foi ele que fez? Pois é, na casa dele ficamos encantados não somente com os jardins, as estufas, mas também com a arquitetura, já que ele era arquiteto também. Para você ter uma ideia, lá tem toda uma estrutura de um prédio antigo que foi demolido no centro do Rio e que ele remontou uma estrutura em pedra em seu terreno para ser seu ateliê. Tem também uma capela original do século XVIII, Santo Antônio da Bica, que já se encontrava no terreno quando ele o adquiriu. Além disso, podemos admirar suas pinturas, cerâmicas, tapeçarias e até mesmo esculturas, já que Burle Marx era um artista completo. Bem perto da casa dele, há uma região com bastante floresta, bastante preservada, onde encontramos manguezais e a Restinga de Marambaia. Como estamos perto do oceano também, há restaurantes rústicos que são especializados em frutos do mar. Mas eu vou destacar apenas dois. O primeiro, o The Point, onde se toma um drink de frente para uma paisagem deslumbrante no alto de uma colina que dá acesso à famosa prainha, a Praia de Grumari, que são duas praias que estão dentro do Rio de Janeiro, mas que são parques naturais, que estão do mesmo jeito desde que Cabral pisou no Brasil. Então fica essa dica, né? Quando vocês vieram ao Rio de Janeiro, mesmo que não gostem de ir à praia, vale a pena visitar, passar por essas praias, que é caminho para o sítio do Burle Marx. E a segunda dica seria um restaurante imbatível, que é o restaurante da Tia Palmira, que é tipo um rodízio de frutos do mar, que se encontra em Barra de Guaratiba também. É uma loucura esse rodízio de frutos do mar. Agora, se você está procurando um restaurante sofisticado, saiba que tem uma vida gastronômica além dos bairros de Ipanema, Gávea e Leblon também. O bairro de Botafogo vem se destacando muito nesse quesito, com muitos bistrôs, cafés, até restaurantes franceses renomados. Além da escola de gastronomia, a melhor do mundo, que é a Cordon Bleu, que também fica lá em Botafogo. Para fechar esse tema gastronomia, eu não posso deixar de mencionar um programa típico dos cariocas, que são bares bem descontraídos em Copacabana. O pessoal gosta, né, desses barzinhos em Copacabana. Gosta de um guia, você terá a dica certa para os melhores petiscos e um bom chopp gelado ao ar livre. E aí, vai uma patanisca aí? Sabe o que é patanisca, Lourenço? Ah, se você não souber, vem para o Rio que eu te conto. Por último, mas não menos importante, quero lembrar das belezas naturais do nosso jardim botânico e de nossa floresta da Tijuca, que são um oásis de tranquilidade dentro da cidade. O jardim, fundado por Dom João VI, e a floresta, a maior floresta urbana do mundo. Lembrar também dos nossos prédios históricos, como o Teatro Municipal, que foi inspirado na Ópera de Paris, e do Museu de Belas Artes, que foi nossa antiga Escola de Belas Artes, hoje museu com belíssimas pinturas e esculturas do século XIX. E se você tiver mais tempo e quiser visitar outros monumentos, eu indico principalmente uma das igrejas barrocas mais bonitas do Brasil, que é o Mosteiro de São Bento, que, por sinal, um domingo tem missa com monges entoando os cantos gregorianos. E aí, ficou animado? Então, senhor Klaus, você acabou de perguntar se a gente está animado, com certeza, para voltar ao Rio. Animado eu estou. E, gente, esse vídeo são algumas dicas e sugestões de regiões também pouco conhecidas no Rio de Janeiro. Esse Museu Burle Marx, que fica um pouco depois da Barra da Tijuca, entre Barra de Guaratiba e ali a região do Recreio dos Bandeirantes, gente, é um dos lugares mais lindos que eu já conheci. Ou seja, o trabalho realizado por ele nesse lugar onde ele viveu, o ateliê, a casa, os jardins, é uma coisa espetacular. E ali tem Barra de Guaratiba com restaurantes de frutos do mar que são fantásticos. A Tia Palmira é imperdível, é sensacional. E, gente, eu sou carioca, como todo mundo sabe, e tenho parte da minha família que mora na cidade de Petrópolis. Então eu vou muito a Petrópolis para visitar tios e alguns amigos também.
E é super interessante que se você tem o Rio de Janeiro com 30 graus, você em 40 minutos sai do Rio, sobe a serra e chega a Petrópolis com uma diferença de pelo menos 5, 6, 8 graus mais frescos do que a cidade do Rio de Janeiro. E ali tem uma cidade belíssima chamada Petrópolis, que é a cidade de Pedro, que foi o local eleito pela família real portuguesa para construir a sua casa de verão. E junto, né, de Dom Pedro II, apesar que quem comprou o terreno foi Dom Pedro I, vai toda a nobreza do Rio de Janeiro e constroem uma cidade belíssima. E, gente, isso faz parte do roteiro. Geralmente quem vai ao Rio não sobe a serra para conhecer essa região. E a proposta desse vídeo é apostar para vocês a charmosa e bela cidade de Petrópolis, que é repleta de atrações. Klaus, chegou a hora de Petrópolis. Conta pra gente. Olha, Lourenço, Petrópolis está bem pertinho do Rio, mas uma vez que você subiu a serra, você sente outro mundo, o mundo do Brasil imperial. Aliás, Petrópolis é a cidade dos Pedros, o primeiro imperador que comprou as terras e o segundo que construiu seu palácio de veraneio. Imagina você no século XIX com todas aquelas vestimentas suportar o calor de verão do Rio. Petrópolis é muito mais fresquinho, né? Assim, a família imperial escolheu Petrópolis para veranear e todos os nobres o seguiram, fato que explica a arquitetura das casas, principalmente da Vila Keller, que de nome lembra os colonizadores de origem alemã e na arquitetura remonta aos tempos dos barões do café. Já na chegada você vai visitar, se você quiser, um lugar sublime que é muito frequentado pelos petropolitanos, mas desconhecidos dos turistas, que é o Mirante do Parque de São Vicente, que oferece uma linda vista do Rio e da Baía de Guanabara. Também, logo na entrada, encontra-se o Palácio Quitandinha, que era um grande hotel-cassino nos anos 40 e que é feito em estilo normando por fora e hollywoodiano rococó por dentro. A visita ao Quitandinha eu considero imperdível. Lá a gente pode admirar grandes salões que abrigavam o jogo e vários teatros que testemunharam shows de nomes que vão desde Carmen Miranda até Maurice Chevalier. Os espaços são incríveis e são ricamente revestidos de mármore de Carrara e lustres de cristal Baccarat. Já no centro da cidade, o grande destaque é o Museu Imperial, que foi a casa de veraneio de Dom Pedro II. Nele podemos visitar os aposentos reais, incluindo o Salão do Trono, mas o grande destaque mesmo é o Salão de Gala e os trajes de gala de Sua Majestade e as coroas de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Essa coroa de Dom Pedro II pesa quase 2 kg e é ricamente decorada com 77 pérolas e 639 diamantes. Ainda no museu, ao anoitecer, você pode participar do Sarau Imperial e também se encantar com o espetáculo de som e luz que conta a história da cidade e do palácio. Depois, mesmo a pé, tudo é bem localizado, tudo bem central. Pode-se até visitar a Catedral Neogótica de São Pedro de Alcântara, padroeiro da família imperial, onde repousam os restos mortais dos imperadores e da princesa Isabel e do Conde de. Os vitrais multicoloridos também são um destaque. Vale a pena conferir os vitrais dessa igreja. Sempre a pé é possível caminhar pela Vila Keller e pela Avenida Ipiranga, admirando os antigos casarões e chalés que hoje abrigam hotéis, como o Solar do Imperador, e restaurantes gastronômicos, como o que se encontra dentro da famosa Casa dos Sete Erros. No final da Vila Keller, encontramos a Praça da Liberdade e seu Biergarten, onde é possível tomar uma cerveja local. Junto à Praça da Liberdade, encontramos uma feirinha de artesanato e a curiosa Casa de Santos Dumont, um chalé bem pequeno, onde só é possível entrar com o pé direito. Vocês têm que ir lá para ver. Como se isso não fosse bastante, ainda no centro, tudo isso bem pertinho, podemos admirar o Palácio de Cristal, que foi um presente do Conde de para a princesa Isabel. Também a Casa do Barão do Rio Branco, a Casa do Barão de Tararé, o Palácio Rio Negro e a Casa da Princesa Isabel.
Agora, uma das grandes novidades da cidade fica por conta da nova visita guiada criada pela fábrica de cerveja local, que se chama Boêmia, que além de ser super interessante, conjuga a modernidade de uma visita completamente interativa, a tradição de ambientes antigos onde se fermentava a cerveja no passado. No final da visita, é possível almoçar no restaurante da fábrica com direito à escolha de cervejas para que se harmonizem com a refeição. Bem legal isso. Petrópolis também oferece muitos festivais organizados pela prefeitura, como a Festa Alemã e o Festival de Natal, que tem até parada natalina. Então, minha gente, é lindo, não é, essa cidade de Petrópolis? A história que essa cidade tem, as grandes construções, Barão do Rio Branco, Casa da Princesa Isabel, o Museu Imperial, que é belíssimo, o espetáculo noturno, as feiras. E, gente, tem agora, no final do ano, o famoso Natal de Petrópolis, que é belíssimo, com a parada, tem uma série de atividades acontecendo. Ainda dá tempo de você organizar a sua viagem para curtir a cidade de Petrópolis desse jeito. Gente, é lindo, garanto para vocês, porque é uma das cidades que eu mais visito, até por conta da minha família, parte da minha família que mora lá. E, gente, no vídeo anterior o Klaus falou dos botecos, dos bares do Rio de Janeiro, que é uma prática, né, do carioca e de quem visita a cidade, e ele falou de um petisco chamado pataniscas. E eu até falei com ele ao telefone, falei, mas o Klaus, patanisca, eu conheço muito bem, já comi inclusive no Rio de Janeiro, mas é um tradicional prato português. Agora, gente, Rio de Janeiro tem a maior colônia lusa no Brasil. Então, algumas das tradições portuguesas foram incorporadas por nós cariocas. Então, as pataniscas, se você que está aí nunca experimentou, experimente. E, gente, aproveitando só para lembrar que essa live ela é transformada num vídeo e ela fica disponibilizada no nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá no YouTube, procura Queensberry Viagens, se inscreva, porque toda vez que a gente fizer uma postagem no YouTube, você recebe uma mensagem e você fica com a opção de poder ver essa mensagem gravada através do Facebook ou através do YouTube. Bom, nós subimos a serra, saímos do Rio, visitamos Petrópolis, mas muito próximo, atravessando a região serrana, nós temos a cidade de Petrópolis. E logo ao lado tem a cidade de Teresa, que é Teresópolis, que é uma outra encantadora cidade da região serrana do Rio de Janeiro. Querem conhecer quão charmosa é a cidade de Teresópolis? Klaus, nos mostre. Essa foto que vocês estão vendo na terra faz parte da Serra dos Órgãos e é um cartão postal da cidade que é o Dedo de Deus. Esse lugar, gente, é bonito de doer. Mas, Klaus, conta pra gente sobre Teresópolis. Olha, neste dia do roteiro, especialmente desenhado pela Queensberry para a região serrana do estado, cruzamos uma estrada muito linda entre Petrópolis e Teresópolis, que é extremamente cênica. São lindos vales que serpenteiam entre montanhas verdejantes e paredões de granito que ficam situados entre o Parque Municipal Montanhas de Teresópolis e o Parque Nacional Serra dos Órgãos. O diferencial Queensberry começa ainda no caminho, já que para melhor desfrutar dessa paisagem foi programada uma parada no Vale do Amor, que é um parque de beleza natural e paisagística que realmente nos impressiona, tudo isso envolvido em uma áurea mística e espiritual, um lugar que convida a meditação e a contemplação da natureza. Nesta região também se encontra um polo gastronômico entre os distritos de Arara e Itaipava, que é super chique e bem frequentado.
Os restaurantes desse polo são refinados e deliciosos e sempre se encontram inseridos em paisagens campestres e bucólicas, tendo como vistas as montanhas e os vales da região. Uma boa dica desse restaurante seria o Locanda de la Mimosa, que também é uma pousada super exclusiva. É um ótimo lugar para uma bela e gostosa refeição harmonizada com um bom vinho. Chegando a Teresópolis, descobrimos que, assim como Petrópolis é a cidade de Pedro, Teresópolis é a cidade de Teresa, a imperatriz do Brasil. Em Teresópolis está programada uma visita a um dos orquidários da cidade, e o meu preferido é o Aranda. Não só porque ele tem exclusivas orquídeas híbridas premiadas, mas também porque ele apresenta as flores para o público de uma maneira que nem de longe lembra uma loja. Na verdade, são estufas em forma de jardim. Tudo de extremo bom gosto e parece até que a gente está dentro de um mini jardim botânico. As fotos ficam lindas. Última dica, não se esqueça de visitar a parte das suculentas, que também é super interessante. Falando em natureza, você pode visitar o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é o terceiro mais antigo do Brasil. Lá existe uma trilha suspensa que é bem fácil de se fazer porque é completamente plana e toda adaptada às necessidades dos viajantes. Feita em madeira, ela tem corrimão e está suspensa em relação ao solo, o que permite uma melhor observação da fauna e da flora. Mas se você é aventureiro assim como eu, esse parque também conta com piscinas naturais e cachoeiras incríveis. Quanto à culinária em Teresópolis, você pode encontrar opções bem variadas. Vou dar apenas 3, bem distintas entre si. A primeira é o restaurante Caldo de Piranha, que é bem simples, mas é delicioso e é especializado em frutos do mar. Indico o pastel de camarão e o próprio caldo de piranha, que dizem ser afrodisíaco. A conferir. Numa linha mais típica, temos o Vila Sangalen, que tem um biergarten todo florido em um pátio interno que reproduz uma pracinha em estilo suíço-alemão, com direito à igrejinha e tudo. Lá, a pedida são as salsichas típicas e mostarda escura a gosto, acompanhadas de batata rosti. Para beber, um canecão de cerveja produzido no local e uma cervejaria que você também pode visitar e degustar. Os 4 tipos de cervejas produzidas pela casa. Antes de sair, lembre-se de passar no Café House para provar aquele Apfelstrudel e arrematar tudo isso com um expresso bem gostoso. Mas se sua praia é a sofisticação, indico o italianíssimo Burrata Empório e Bistrô. A dica agora ficou fácil, né? Uma boa burrata acompanhada de um chiantizinho básico. Agora, nenhum tour de Teresópolis estaria completo sem uma paradinha no Mirante do Soberbo, onde podemos admirar o famoso Dedo de Deus, que é o cartão postal da cidade. Tudo isso pertinho da Granja Comari e da feirinha de artesanato dos domingos. Vamos lá, então? Então, minha gente, muito legal. Klaus, parabéns pela condução dessas cidades serranas e do Rio de Janeiro. Gente, como eu falei no início da live, nós temos 2 opções de roteiro dentro do produto Brasil in Natura, que é Rio de Janeiro com Petrópolis e Teresópolis, para quem quer fazer essa região serrana, mas quem preferir fazer praia, nós temos uma outra opção de roteiro, que é Rio de Janeiro com a Saint-Tropez carioca, que é a cidade de Búzios. Então, para quem fizer a primeira opção, retorna para o Rio de Janeiro e segue para o seu destino. Ah, vale lembrar, gente, nós temos o Klaus que está nos guiando nessa viagem, mas todo o processo operacional do Brasil in Natura da Queensbury é trabalhado individualmente, ou seja, é um forfait. Ah, queremos fazer um grupo, se for um grupo de familiar, um grupo de amigos, pessoas conhecidas, nós podemos até organizar. Mas tudo é preparado com serviços privativos e, como eu disse, você pode agregar noites em uma dessas 3 cidades. Na segunda opção, Rio de Janeiro com Búzios, que é na região chamada Costa do Sol, que antigamente era conhecida no Rio de Janeiro como a região dos lagos. Também está muito próximo, não é uma viagem muito longa
e das cidades praianas da região da Costa do Sol, para mim, Búzios é uma das mais charmosas, razão pela qual é uma parada obrigatória para os cruzeiros que fazem a costa brasileira. Então, caríssimo Klaus, ele já mudou ali a foto, já mudou de roupa, já está com uma cara a mais de verão e sol. Mostra pra gente a Saint-Tropez carioca, a cidade de Búzios. Búzios é a cidade gêmea de Saint-Tropez, pois as duas têm a mesma história. Na década de 60, Búzios era apenas uma vila de pescadores, mas foi visitada por ninguém mais, ninguém menos que Brigitte Bardot. E tudo se transformou. Hoje é frequentada pelo jet set que se diverte nas dezenas de praias da península. Cada praia tem seu perfil. Para os jovens, a mais badalada é Jeribá. As crianças frequentam muito a Praia da Ferradura, pois a sua forma propicia águas tranquilas e transparentes. Se você procura tranquilidade, a de Tucuns é a mais indicada por ser a mais afastada. Mas se você está no centro, pode ir caminhando até a Praia dos Ossos. Mas se quiser ir mais longe, que tal um aquatáxi até a Praia de Azeda e da Azedinha também? João Fernandes é a favorita dos argentinos, a brava dos surfistas e tem até naturismo na Olho de Boi. Conclusão: ache sua tribo e vamos à la playa. Se você não gosta de praia, não tem problema, faça um passeio de barco ou alugue um bugre e faça o seu roteiro, passando por todas elas só para fotografar. Mas se não quiser dirigir, tem uma jardineira que faz o roteiro turístico saindo da Orla Bardot. Por falar em Orla Bardot, tudo em Búzios lembra esta diva. Até o cinema local se chama Bardot. Bem, na Orla você tem um comércio interminável, tudo de frente para o mar. Você passeia em um deck de madeira, vendo as vitrines, feirinhas de artesanato, bares e inúmeros restaurantes. E quando você menos espera, olha ela aí de novo e aí. Sim, a própria, Brigitte. Uma escultura bem simpática que admira o mar. Então, não deixe de escapar a oportunidade e assuma que você é turista e tira uma clássica foto ao lado de Madame Bardot. Por falar em Madame Bardot, este é o de um novo restaurante em Búzios que tem uma localização espetacular. A poucos passos da escultura, você come muito bem ao lado de um cais com vista para o pôr do sol. Um pouco mais à frente, outra escultura bem bonita é o Monumento aos Pescadores, que fica bem em frente à antiga casa de Juscelino Kubitschek. Na continuação da Orla Bardot, você encontra a famosa Rua das Pedras, que tem este nome porque seu casamento é feito a partir de grandes rochas, que dão todo um charme especial ao lugar. A rua é um calçadão proibido para carros. Nelas, mais lojas, galerias, restaurantes, bares e cafés. Alguns desses estabelecimentos são voltados para a rua e neles você pode apreciar o movimento e a badalação que só acaba de madrugada. Um desses lugares é a Crêperie Chez Michou, que é quase um patrimônio histórico da cidade. Um ambiente aberto, jovem, informal e muito divertido. Do outro lado da rua, procure o Maria Maria Café. Sente-se na varanda de frente para o mar e se delicie com a melhor torta de chocolate com banana que você vai comer na sua vida. Acompanha um bom expresso de preferência, porque você também é filho de Deus. Por falar em banana, e ainda nas Ruas das Pedras, super indico o restaurante Banana Land. Lá, a grande pedida é a premiada salada de manga com castanha de caju.
Quer carne? Prove uma argentina na estância Dom Juan ou no Pátio Havana, onde as decorações são assinadas por Hélio Pellegrino. Frutos do mar? Reserve no Cigalon, que além de delicioso, fica na casa em que se hospedou a tal da Brigitte nos anos 60. Sempre ela. Para acabar, uma dica para você que com um belo bronzeado vai querer se passar por um habitué local. Só para variar, dispense uma noite para conhecer uma atração mais nova, exclusiva e pouco conhecida do público em geral. Seu destino será Manguinhos, um complexo de bares e restaurantes para aqueles que realmente conhecem tudo em Búzios. Mas não fala para ninguém que eu te contei, hein? Então, minha gente, Bruno, passa para mim. Gente, olha, escreve aí para mim, que quanto mais comentário, mais a gente fica feliz de ver. Se vocês acharam legal esse formato de apresentar o Brasil com essas viagens no mesmo modelo que nós estávamos trabalhando, apresentando dicas e processos diferentes, formatos de operação diferentes, com a qualidade que a Queensbury tem. Escreve aí pra gente, Lourenço, legal, gostamos. Se não gostou, escreve também, que a gente tenta melhorar e apresentar de uma maneira diferente. E, gente, Búzios é ou não é uma cidade muitíssimo charmosa. Gente, como eu falei para vocês, o mundo ainda está fechado. Alguns países começaram a abrir suas fronteiras, mas na sua grande maioria ainda está fechado. Então, enquanto a gente não consegue ou não pode fazer a nossa viagem tradicional para o exterior, uma excelente opção é você fazer uma viagem nacional, conhecer um pouco do seu país e conhecer um pouco das belezas que esse país pode oferecer, com uma operação bem trabalhada, com um roteiro bem trabalhado, que são os roteiros criados pela Queensbury e a equipe da nossa queridíssima Ana Lu, que é a grande responsável pela criação desse produto. Escreve aí para mim, manda uma mensagem que para a gente é super importante. Eu falei que a gente não está podendo ir para o exterior, mas está podendo viajar no Brasil. Basta a gente tomar as medidas de segurança corretas. O uso de máscara, do álcool gel, manter o distanciamento, fazer os traslados individuais. E por falar nisso, fiquem atentos, porque essa semana nós vamos colocar no ar mais um QB News. E o tema do QB News, eu vou ter 2 ou 3 entrevistados, um de uma rede hoteleira, de companhias aéreas e também de transportadoras que fazem a nossa operação aqui no Brasil, trazendo para vocês de como cada um desses prestadores de serviço está lidando com esse mundo novo e o protocolo de segurança. Ou seja, dá para viajar pelo Brasil. No mais, eu quero agradecer especialmente ao guia Klaus Funk, que nos conduziu por essa viagem pelo Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis e Búzios. Parabéns, Klaus, foi uma linda viagem. E, gente, pensou em viajar pelo Brasil? Pensa na Queensbury, procure seu agente de viagem. Nós temos uma equipe aqui à disposição para dar informações. Perdeu a nossa live? Ela está salva no Face, ou então você vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal e vai recebendo todas as notícias. Gente, muito bom ver vocês, obrigado por estarem com a gente, um grande beijo para todos e até a próxima live. Tchau!